Tudo orna, tudo orna, tudo orna, tudo orna, tudo orna. Você está ouvindo a série Linha do Tempo, especial de 10 anos de Tudo Orna, a História. Episódio 6, Projetos Notáveis e a História do Apartamento 33. Oi, pessoal! Aqui é a Bárbara. Aqui é a Débora. Eu sou a Júlia. E nós somos as Irmãs Alcântara. Você já sabe disso. Você já sabe. Você já está sabendo. Você já está sabendo. E é o seguinte, nós estamos aqui já no episódio 6, é isso? Confirma? Episódio 6. Confirmado, episódio 6. E nos episódios anteriores, nós contamos toda a jornada. Se você não assistiu, volta lá. Porque nós contamos desde o início como a gente criou nosso primeiro negócio, que foi uma agência, depois um blog, que oficialmente, né, é o que se tornou mais expressivo. Depois a gente criou as nossas marcas, a gente contou, né, o início da Orna Fórmula. E depois de tudo isso, gente, tem várias outras coisas que surgiram, né? Nós temos hoje um estabelecimento, o Orna Café. Temos esse projeto educacional, que é o Efeito Orna, que é transmitir tudo que a gente realizou nesses anos. Mas hoje, nesse período, já que esse episódio aqui é o especial 10 anos, Linha do Tempo, a gente tá fazendo mais ou menos em uma ordem cronológica dos fatos para que você possa acompanhar como a coisa rolou. Então, neste período aqui, que era esse período onde nós estávamos criando a nossa marca, né, a Orna Makeup, né, antes mesmo dela ter esse rebranding e tudo mais, ela ainda era Orna Makeup, surgiu mais um projeto, sabe por quê? Porque a gente não sossega, né? É simplesmente isso. Porque assim, não tem como ficar parada. A inquietude aqui das três, né, não permite, né, que a gente fique ali naquela mesma... Detalhe, teve já projetos que a gente teve que não aceitar, né, nesse meio tempo. A gente falou assim, gente, calma, vamos... Júlia, ainda bem que você tocou nesse ponto, porque é bem legal de contar sobre isso. Existem vários projetos que durante esse período todo a gente conta a maioria os que deram e tudo mais, alguns erros que rolaram no caminho e etc. Mas existem projetos que não vingaram também. Vou dar um exemplo de um projeto nosso que a gente criou e que não vingou. O desenvolvimento de um aplicativo. Quer dizer, em partes, né, ele até saiu do papel. A gente desenvolveu um dos primeiros aplicativos voltado para recortes de imagem e organização de galerias de fotos, né, e recortes de imagens pro Instagram. É o Teogrid. Olha que fofo esse nome, né, gente? Muito fofo. Foi sucesso na época, né? Foi sucesso, ele foi super... teve um monte de gente que baixou. Ele, até hoje, gente, você não acredita, o Teogrid é um dos posts mais acessados no nosso blog, porque a gente fez uma estratégia de SEO super legal, de busca orgânica para acessar sobre, né, mosaico de Instagram. Então é uma coisa que é muito procurada até hoje lá no blog. Só que acabou que naquele período a gente chegou então a tirar do projeto, subiu no App Store, baixou, foi sucesso, mas a gente resolveu não seguir esse caminho, né? Porque um aplicativo, né, é uma empresa, existe toda uma manutenção daquele produto, atualização, né? A gente precisava também lançar para outros sistemas além do iOS, Android e tudo mais. E na época, foi um dos nossos projetos aí, como a Júlia falou, que alguns a gente recusou, outros a gente criou e não tocou. O próprio Fashion Sul foi um que ficou por um período, né, rodando. Enfim, só ele, cara, tem muita história pra contar. Assim, daria também um podcast se a gente quiser gravar depois uns extras, os bônus. Chamar a Adri Nakamura pra participar desse. Chama a Adri, porque ela, né, foi uma das precursoras junto com a gente desse projeto. Então, daria pra tocar assim. Mas, assim, é legal esse ponto que a Ju falou, porque isso rola mesmo. E, por outro lado, também, né, além desses projetos que deram e no meio que deram, não deram, enfim, a gente desistiu e não aceitou, teve os que vingaram. E hoje a gente vai falar um que, nesse meio do caminho, vingou e vingou muito. Que foi o tchan-tchan-tchan, o apartamento
33. 33. É um Nossa, número, né, gente? É um número. Esse número persegue, né, todas nós, eu sinto. Cara, assim. sim. E, gente, é muito legal contar a história do Apartamento 33, porque ele realmente foi um fenômeno, é um fenômeno, né? Mas ele criou um fenômeno na internet brasileira. Sim. E eu digo assim, que era uma época que, olha, de verdade, assim, não existia. Tanto que tem matérias, né? Saíram matérias publicando sobre o Apartamento 33, que foi o precursor não, peraí, tá errada essa palavra, né? Percursor? É, o pioneiro. Precursor. Pode ser Pioneiro, vamos usar essa palavra? O pioneiro a entrar nesse mundo mesmo de apartamento Instagram, né? Instagram de apartamento, onde as pessoas compartilham a reforma e tudo mais. O Apartamento 33 foi pioneiro no Brasil. Isso a gente pode falar com a boca cheia. E antes de a gente contar sobre o apartamento, que a gente vai entrar com esses detalhes e tal, a gente vai contar pra vocês aqui como nós desenvolvemos essa visão de enxergar oportunidades, criar oportunidades, porque isso foi algo que a gente realmente começou a desenvolver, né, através ali do nosso negócio. Então a gente pode contar um pouquinho, antes do grande projeto do Apartamento 33, existiu um projeto anterior a ele, que foi o Casamento da Bárbara, que foi que foi o que deu o início, digamos assim, que despertou em nós uma visão para essas possibilidades de cocriações, de uma movimentação da economia criativa, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre esse processo, que é algo que a gente levanta muito a bandeira também, né, de como desenvolver projetos que sejam bacanas para os dois lados e parcerias. Então vamos recapitular um pouquinho antes, porque se não fosse o Casamento da Bá ter sido tão simbólico também dentro desse mercado de produção de conteúdo e inovado nesse sentido de trazer ideias que até então estavam só, sei lá, né, no mundo do Pinterest, era como se fosse completamente inacessível. E algo que eu aprendi com a Bá, que ela sempre falou, foi assim: se os gringos fazem, a gente também consegue fazer. Então ela dizia isso muito no casamento dela. Ela falava assim, pô, se alguém já fez no mundo, eu também consigo. Não tem essa de não dá, não tem, não sei, não posso. A Bárbara sempre falou isso aí mesmo. É verdade, eu não gosto de ouvir não consigo, não dá. Peraí, não dá porque você não consegue ou porque é impossível? Porque se existe no mundo, eu não gosto de ouvir que não dá. Alguém já fez, se alguém já fez, né? Tipo assim, ainda não, se ninguém fez. Se ninguém fez, a gente até pensa, tudo bem, ninguém fez, é inovador, será que pode, será que não vai, a gente vai conseguir. Agora, gente, pelo amor de Deus, se existe no mundo, é o quê? É dinheiro que precisa, é esforço, é pessoas, não importa, mas a gente tem que descobrir como que faz para conseguir. Aí, descobrindo como faz para conseguir o que você quer, você tendo essas possibilidades, você decide, não é viável, no momento eu não tenho condições porque é muito caro, ou, isso daí realmente fica... No momento não dá certo, porque você escolheu, não porque não dá. Não porque alguém disse pra você que não pode. Então, enfim, não gosto mesmo dessa frase. E isso tem muito a ver com os valores que a gente acredita, né? Porque quando você tem esse pensamento assim de, peraí, será que isso é impossível mesmo? Você carrega aquele lance da coragem, né? Da coragem de tentar, da coragem de realizar, que é um dos nossos valores, além da colaboração, do compromisso, da celebração. A coragem é algo que é parte do que a gente acredita, do que a gente faz. Então, eu aprendi a Bá, eu entendia que, sei lá, não era impossível, né? Então, e eu via a Bá fazendo isso no casamento dela. Ela olhava referências e coisas que pareciam tipo, não, isso aí só em casamento gringo. Ela falava, não, vou fazer pensar em uma decoração diferente. E eram coisas simples, sabe? Que só alguém nunca tinha feito. Então, são detalhes, gente, mas isso que foi o que abriu um mar de possibilidades pra nós. Um exemplo simples eram bandeirinhas, né, dos convidados. Ao invés de jogar, sei lá, arrozinho, ela falou, então vamos criar bandeirinhas, vamos encontrar um fornecedor de bandeirinha e fazer isso. E era algo que deu, assim, eu lembro que na época realmente foi o primeiro conteúdo que a gente teve, assim, que viralizou, que se tornou algo muito forte, assim, nacionalmente. A gente já tinha, né, uma presença, a gente já tinha um público e tudo mais. Mas eu lembro que foi um divisor mesmo, quando o Casamento da Bá, ele proporcionou um conteúdo inovador dentro do segmento. E a gente tem uma coisa que eu lembro muito, que também foi muito inovador, que foi o engajamento que a Bá trouxe com as leitoras naquela época com o casamento. Então, criou um diário que ela ia contando como ela encontrava os fornecedores, referências,
referências e tudo mais, eu quero que vocês lembrem sobre a barra do vestido. Vocês lembram daquele fenômeno que aconteceu? Sim, gente. Foi uma maneira de criar uma experiência maravilhosa, né? Conta lá, Bárbara. É verdade, a gente criou essa ideia, não lembro, na verdade, se partiu de mim ou se foi... não lembro, só sei que realmente nós tivemos a ideia de que, já que as nossas leitoras, na época era mais, né, mulheres, estavam nos acompanhando para ver sobre casamento, estavam tão envolvidas no processo do meu casamento, da decoração, do vestido e tudo mais, a gente queria uma forma das pessoas estarem presentes lá com a gente. E nessa época, pessoal, não tinha essa coisa da live. A gente poderia, tanto que no casamento da Dé, a gente conseguiu fazer, tipo, uma live, assim, todo mundo conseguiu estar lá presente. Já tinha o Snapchat, né? Já tinha o Snapchat, já tinha outras ferramentas pra isso. Na época era só o blog, então como que eu poderia levar os leitores até lá, fora depois, né, o pós, que a gente ia fazer foto, que a gente ia compartilhar como é que foi a festa, mas a gente queria um momento que fosse dos leitores. Então a gente criou esse nome na barra, porque não sei se vocês sabem, é uma tradição. A noiva coloca o nome de algumas amigas ou de quem quer na barra do vestido, escreve esse nome na barra do vestido e elas serão as próximas a casar, ou vão encontrar alguém para casar se eu entrar na igreja ou na cerimônia com o nome delas na barra do vestido. Então a gente falou qual leitora que queria que eu colocasse o nome na barra do vestido para ela entrar comigo na igreja, não casei na igreja, mas para entrar comigo na cerimônia, e a gente fez uma lista lá, um post, quem quisesse deixava o nome que a gente ia escrever. Só que deu 300 nomes na época, se eu não me engano foi esse número. Bombou, e né? a gente foi assim, meu Deus, que eu vou colocar 300 nomes na barra do meu vestido. Cara, a gente comprar uma fita e ficar escrevendo. A gente escreveu o nome das 300 leitoras que deixaram seu nome lá. E foi Nossa escrevendo. mãe Eu lembro que nossa minutos antes de a gente entrar, da Bárbara entrar, a gente tava olhando ali o post no blog e tinha comentários. Ai, gente, esqueci de colocar antes, ainda dá tempo. A gente pegou lá rapidinho, colocou o nome, tipo, super... Cara, sim, foi surreal, porque também não tinha esse dinamismo das ferramentas digitais como estão a gente, que o Instagram tava bem no comecinho. Então, assim, era o blog mesmo, era lá que era o canal de comunicação, enfim. Uma coisa muito icônica mesmo que aconteceu. E trazendo agora pra parte de fornecedores, como que isso rolou, né? Então, quando a Bá começou a fazer pesquisa de fornecedores, ela dividia tudo, assim, desde o canudinho, os detalhes, o chá de panela, enfim. O que aconteceu? As pessoas começaram a perguntar pra Bárbara, normalmente, tipo, quem você indica? Quem que você recomenda? Quem vai fazer o seu bolo? Quem que vai fazer o seu Até porque foi uma curadoria, né, que a Bárbara fez e ela compartilhava com as leitoras toda aquela pesquisa que ela tinha feito. E se, afinal de contas, ela fez uma pesquisa e escolheu aquela pessoa que deu um resultado legal, visivelmente, e também pela experiência que a Bárbara teve, as pessoas começaram a falar, então, quem que é essa pessoa? Quem que é esse fornecedor? Porque eu quero esse fornecedor, né? Porque a gente sabe que como é difícil encontrar, geralmente é no boca a boca, na recomendação. E o blog ali não deixava de ser uma recomendação de uma pessoa, só que numa escala muito maior, né? Para uma maior quantidade de pessoas tendo esse acesso, né? E era muito interessante que a Bárbara foi muito cuidadosa mesmo, tipo, as experiências que foram boas, ela contou, as experiências que não eram tão legais, ela não falava, o que era bom, ela compartilhava, né, e o que não era bom, não falava. Então, isso foi muito interessante, porque daí a gente percebeu assim, bem, mas peraí, se a Bárbara já tá divulgando no nosso blog, que é um canal de comunicação, as empresas estão nos procurando, aí começou esse fenômeno de empresas procurarem, interessadas em, mas quanto que eu faço pra ter um post e tal? A gente falou, peraí, aqui, nesse momento específico, cabe, de repente, uma troca de serviços e produtos, porque se ela já tá buscando esse fornecedor e tem afinidade com ele, e ele tem interesse em divulgar, por que não a gente criar alguma troca, alguma coisa nesse sentido? Então, o casamento, boa parte, né, de alguns das ações do casamento, não sei se o espaço, né, do evento, foram alguns fornecedores, alguns bons fornecedores, deram início a esse projeto, né, de fazer parcerias com algumas marcas, que nesse caso específico era um benefício mútuo, porque uma parceria, gente, é isso. Não dá pra ser bom só pra marca lá, te dar alguma coisa e pra você aquilo, né, não cobre seus custos ou de repente não faz sentido pra você. Ali, naquele caso, era uma aliança estratégica, era algo que a economia, sendo a criação e a criatividade como moeda de troca, como o capital intelectual uma moeda de troca, estava fazendo sentido pra nós naquele momento. Então, acho que esse foi o start, assim, dessas ideias. Sim. E eu queria falar sobre
O apartamento 33, que a gente vai entrar daqui a pouco, talvez ali no começo, quando a gente falou que ia falar desse projeto, eu não sei se ficou claro o que ele é, Dé. Eu acho que, primeira coisa, é legal que vocês saibam que o apartamento 33, ele é o @apartamento.33 lá no Instagram. É claro que vai muito além disso, mas é legal que se você entrar agora lá, você já vai entender do que a gente tá falando e vai, na verdade, se familiarizar, porque ou você já conhece ou você vai falar, tá, já vi algo parecido, porque eu já vi, tô vendo e vejo muitas pessoas compartilhando as suas obras, diário de reforma. O diário de reforma, tipo, isso eu já escutei falar. Então agora você vai entender que esse Instagram, apartamento.33, que você com certeza já é familiarizado, seja por conhecer ele ou por conhecer esse tipo de Instagram na internet, você vai entender a origem disso tudo e como isso virou uma febre e por que o apartamento 33 fez história. Nossa, perfeito, guria. Ainda bem que você fez essa colocação, porque às vezes é importante mesmo, né, contextualizar e trazer. Essa vai ser a história principal hoje aqui do podcast. E aí, gente, por que foi importante falar também do casamento da Bárbara e tal? Porque daí, logo depois que a Bá casou, depois de alguns anos, enfim, né, comecei a namorar, também fiquei noiva. E eu lembro que na época que assim que a Bárbara terminou o casamento, eu tinha vontade de ver ela compartilhando o quê? O apartamento dela. Eu como irmã mesmo. E eu via que o público também tinha curiosidade, tipo, ai, Bárbara, mostra a casa e tal. Então, só que era tão não comum isso, tipo assim, ninguém compartilhava sobre, sei lá, era até difícil você encontrar histórias de pessoas reais compartilhando. Tinha um outro que compartilhava nos seus blogs pessoais, algumas coisas gringas já tinha alguma coisinha, mas no Brasil não era comum uma pessoa comum, normal, enfim, ou influenciador, sei lá, dividir uma reforma. Então, o casamento, até algumas blogueiras já estavam dividindo, já estavam compartilhando. Sim. Mas essa continuação da história, né? Até porque já tinha algumas blogueiras que compartilhavam a sua vida, então quando elas casavam, automaticamente elas também compartilhavam todo o casamento. Então o casamento fazia parte da rotina, assim, do que estava acontecendo na vida dela pra ela mostrar, mas não necessariamente a casa, né? Ai, vou mostrar uma reforma, vou mostrar cimento, vou mostrar parede quebrada, ninguém quer ver isso. Exato. E o mais engraçado de tudo é que, assim, eu queria ficar vendo, tipo, a reforma mesmo, sabe? O negócio, tipo, bagunçado. Eu não queria ver pronto. Isso que era interessante, assim. E eu tinha aquela vontade, porque assim como eu vi do casamento, eu tinha aquela vontade. E a Bá, tipo, mas será que isso vai ser interessante? A gente, mas também não sei, né? Às vezes eu só tô curiosa por causa é uma curiosidade só nossa aqui e tal. Beleza, passou. Quando eu fiquei noiva e comprei o meu apartamento, nossa, cara, eu tava naquela alegria, naquela pilha, naquela emoção, né? De comprar a primeira casa, aquele sonho, meu Deus, apartamento, nós juntos, enfim. E eu comecei a pesquisar de novo se tinha alguma coisa nesse sentido, né? Pra inspiração, pra ver referência e tudo mais. E ali foi onde eu vi, né? E relembrei na época da Bá, como eu tinha vontade de ver aquilo e realmente ninguém fazia. Depois eu falei, cara, mas foi tão legal no casamento, enfim, por que não a gente compartilhar? E foi aí que surgiu o start de dividir as etapas da compra do apartamento, desde a compra do apartamento até as escolhas das referências da casa e tudo mais, no blog, né, que era onde a gente sabia fazer. Então, eu pensei, bom, fazer o seguinte, vamos unir o útil ao agradável, já que eu vou me casar e também vou fazer essa proposta de um projeto pro casamento de parceria, como a Bá fez, né, inspirado no casamento da minha irmã. Então, além de fazer isso simultaneamente, olha que louca, né, porque assim, 2 projetos desse tamanho, cara, Meu Deus. E sem falar que nessa época a gente trabalhava muito. Assim, muito. E, gente, aqui não tô romantizando. Eu não acho que, tipo, é saudável você ser super workaholic e tudo mais. Mas a gente não tinha outra alternativa. Essa que é a verdade. Graças a Deus, passou-se o tempo, a gente conseguiu estabilizar as empresas, estabilizar os negócios e tal. Mas foi o momento. Naquela época, a gente trabalhava de um jeito surreal, entendeu? Então, assim, foi também era uma fase que a gente estava em busca da nossa independência, então a gente precisava. Eu já estava morando na minha própria casa, a Débora estava comprando a casa dela. Nessa época, acho que a Ju já estava no intercâmbio. Não, né, Ju? No apartamento 33... Foi em que ano, Dé, que você começou o apartamento 33? 2015. Eu tava lá, então. Eu acho que você tava correndo já tava viajando. E... Tava voltando. Tava voltando. Porque daí ela voltou pro casamento. Eu voltei, assim, uma semana antes do casamento da Débora. É verdade. Foi. Então, assim, a gente tava numa correria muito louca, porque tinha, então, se a gente for lembrar, tinha até o conteúdo de intercâmbio. E aí, a gente precisava ganhar dinheiro, estabilizar.
E como a gente empreende, como a gente tá falando de blog, não é uma coisa que você tem uma garantia todo mês. Então, tem mês que você pode fechar vários publis e entrar uma grana super legal e você vender um lote de bolsas, no nosso caso ali, né, nas marcas, mas vai ter meses que às vezes não fechou a quantidade necessária. Então, era sempre uma... não é uma constante, né? Eu tenho certeza que no mês, naquela época, né, que X reais vai entrar na minha conta dia... A gente tinha umas previsões, assim, era bem menos fácil de mensurar como a gente consegue estabelecer hoje, tudo mais, que a empresa vai criando o corpo e vai se desenvolvendo método, né? Mas naquela época era mais difícil mesmo de a gente tentar ter as previsibilidades do que era um pouco mais incerto. E a gente tava empreendendo a Orna Makeup naquele momento, gente. Então, assim, é por isso que é a linha aqui do tempo, lançando junto com o apartamento, com isso, tava rolando a parte do desenvolvimento das marcas. Então, assim, loucura total, tá? E até lembrei que, na verdade, também estava acontecendo que quando você começou a pensar na ideia de compartilhar sobre o teu apartamento, a primeira coisa que você foi fazendo foi compartilhar no próprio Tudo Orna, mas também no próprio Instagram do Tudo Orna. E daí a gente foi vendo que tava rolando muita informação no Instagram do Tudo Orna, a galera tava perdida, porque a gente falava de moda, daí a gente divulgava as nossas marcas, daí a gente tinha publicidade, depois a gente começou a falar de casamento. E daí falou de casamento, e daí fala de casa, tipo, tava uma zona. E aí a gente, ao mesmo tempo que a gente sempre gostou de compartilhar muitas coisas, fazia parte do nosso conteúdo, nós também éramos esse conteúdo de irmãs. Então, no Tudo Orna, né? As pessoas associavam. Ficou muito associado, Orna, né? Eu vou ver coisas das irmãs juntas. E era uma fase que a gente já não tava, assim, 100% grudada, né? A gente trabalhava juntos, a gente convivia juntas, mas não tinha esse conteúdo grudado. E cada uma já tinha sua vida, né? Então, tipo, já tinha separado ali. E então a gente tava se reinventando em muitas coisas, no nosso conteúdo, no que a gente queria ser, como a gente queria ser vista, como a gente queria ser reconhecida, no que a gente queria focar. E nisso a Dé pegou e teve a ideia de falar, de uma coisa, fazer o Instagram separado. Até perguntou pra gente, vocês acham que é legal? Será que vale a pena? Eu falei, faz separado, daí você consegue, tipo, colocar quantos conteúdos você quiser lá, sem ter uma linha do tempo. E, ao mesmo tempo, só é mais trabalho pra você, porque como é sua casa, você que vai ter que cuidar do apartamento 33, né? E assim que foi criado o Instagram pra dividir o conteúdo que já era um pouquinho compartilhado no Tudo Orna. E assim, aí aqui a gente pode falar um pouco da parte técnica do por trás disso, que é o que a gente vai revelar aqui nesse podcast. Porque o que aconteceu? Ele não foi um projeto, gente, que... Embora ele seja um projeto 100% real, orgânico, todos os parceiros e marcas que eu coloquei no meu apartamento eram as marcas que eu queria, que eu tava procurando e desejando, enfim, especificado no projeto e tudo mais, ele foi planejado para isso acontecer. Então, assim, a gente criou um projeto, né, um projeto mesmo, chamado Apartamento Modelo, o nome não era Apartamento 33, com a ideia de apresentar isso para as marcas. E é importante, né, e eu lembro, assim, na época, como foi difícil entrar em contato com as agências, com as marcas e fazer a negociação e ser ouvida. Por quê? Porque o nosso blog era muito marcado, né, por ser o blog de moda. E depois a gente tinha um conteúdo de casamento, que era o maior case que eu tinha para trazer ali em relação a esse conteúdo mais de casal, de lifestyle. Após, não só moda, né, que as pessoas tinham esse interesse além da moda pelo nosso conteúdo, mas eu ainda não tinha um case para apresentar e mais, eu não tinha cases para apresentar de outras marcas no Brasil e no mundo. Sim. Então, assim... não dava pra falar, olha aqui, deu certo com ela, então vai dar certo comigo, porque não tinha referência, né? Isso, então quando você tem que abrir as portas, quando você tá desbravando um mercado, é como se tivesse uma selva, né, completamente fechada ali, com mata muito fechada, e você tá ali na frente com a enxada abrindo aquele caminho, e depois muita gente vai passar naquele caminho, né, mas você tá lá na frente dando tapa. Então assim, foram muitos meses e começou a ser bem estressante, porque eu tava noiva, a gente tava lançando marca, tava se reposicionando, cada uma tava no seu quadrado, tipo, era uma nova adaptação de vida, e ainda tava com esse projeto grande. Mas depois de meses de negociação com marcas e tudo mais, algumas marcas com visão, né? A maioria eram marcas grandes, porque geralmente marcas que estão mais à frente de tendências conseguem ser mais, arriscar mais, né? Então ali a gente conseguiu ter marcas acreditando no projeto, falando, não, vamos fazer isso acontecer. E ali, quando teve o primeiro parceiro, né? A primeira marca que falou, vou patrocinar isso, outras começaram a patrocinar. Então eu não tinha programado com eles, né? Negociado divulgação e postagens em um Instagram específico. Era no blog, era
era no YouTube. Também tem bastante conteúdo de YouTube. Muito. Mas a gente não tinha isso do Instagram. Então, quando foi criado o Instagram, nem tinha o nome. Tanto que eu dei o nome do número da casa, não porque isso é o que tem que ser feito, todo mundo precisa ter o nome do apartamento e o número. Não era por isso. Mas, tipo assim, mas criou, né? Criou uma tendência. Daí todo mundo é apartamento XY, Isso. apartamento número 01, apartamento e tudo mais. Foi legal, tipo, né? Foi tipo apartamento ou casa, não sei o quê, e o número. E assim, isso foi porque, sei lá, tinha que ser uma arroba, e daí, tipo, o número é um número fácil, enfim, e rolou isso daí. A gente colocou lá o apartamento 33, porque ia ser muito nada a ver falar apartamento modelo, né? Porque isso era a ideia que eu vendia pra marca, mas não, tipo... Só que daí foi tão gostoso, porque quando eu comecei a criar, também foi uma forma de estar criando, tipo, diário de reforma mesmo, registrando, né? Porque, assim, reforma, gente, é chata, não é legal. Tipo assim, no contexto geral, acontece coisas que não dão certo, enfim. Só que naquela época, eu tava tão, assim, feliz, encantada e agradecida e realizada e, cara, achando tão massa tudo aquilo que tava acontecendo, que eu comecei também a trazer uma forma de falar sobre reforma de um jeito mais positivo do que habitualmente era falado, né? Então, assim, foi tudo muito interessante, foi mostrando, fazendo as pessoas participarem do processo de cada escolha que tinha ali. Eu pinto a parede dessa cor ou dessa, mostrando o projeto, mostrando os desafios, cada conquistinha, tipo, vinha... Até o dia que a gente tava varrendo a casa aqui, que a Barbie veio me ajudar a limpar o apartamento, a gente compartilhava, tipo, e o dia que a gente... Sabe, assim, o balde, eu fotografava o balde limpando, assim. Então, assim, foi muito interessante. E o sucesso desse case, né, que cresceu muito rápido, teve uma aderência muito grande, é praticamente os ingredientes que você precisa ter para criar algo que já tem no mercado, no sentido assim, por exemplo, já existia conteúdo de decoração em revistas e tudo mais. Mas daquela forma, naquela abordagem super humana, super, assim, acessível e tudo mais, era uma nova linguagem. Porque, sim, a gente até ia em algumas mostras que nós recebíamos convite pra ir em Casa Cor e tudo mais, mas você nunca conseguia imaginar aquilo ali na sua casa. Quando vem alguém e fala, olha, coloca esse revestimento aqui que fica igualzinho do Pinterest, dá pra fazer uma casa massa e um estilo de decoração massa, tipo, igual dos gringos, vão fazer. E eu aprendi isso, né? Eu falei, cara, eu vou levar isso pra minha casa. Eu vi os gringos colocando a porcaria da madeira lá no teto, vou colocar no meu apartamento. Como que não dá? Contra todos e tudo, né? Porque daí, claro, o apartamento 33, ele é feito, como a maioria dos apartamentos hoje em dia, com um layout já pré-pensado. Então, por exemplo, assim, aquela planta e o decorado já sugere que o sofá tem que ficar ali, a mesa de jantar tem que ficar assado e o teu negócio tem que ficar assado. E você não pode pirar muito aqui, no máximo trocar as cores. A pessoa fica limitada porque ela olha para aquela diagramação, padrão, né? Aquele layout, fala só, não posso pirar. Só que a Dé olhou para aquilo e falou, não tem essa de que vão limitar para mim essa planta, eu preciso criar coisas novas mesmo sendo essa planta. Então, quando ela coloca as vigas no teto, que deu um charme muito legal pro apartamento dela, um aconchego, é uma coisa que saía de contexto de qualquer pessoa, que quem que pensava em colocar num apartamento que era para ser todo moderninho, né? Tipo, não que ele não seja, mas que foi pensado para ser aquele decorado clássico, assim, sabe? Tipo, tanto que inclusive a gente teve umas madeira no teto, tipo, no máximo você coloca gesso no teto, sei lá, você cria um negócio... E até contando uns perrengues, né, já que a gente tá falando de coisas que não fala muito, enfim, mas na época, o gesseiro veio instalar alguns gessos que tinham no banheiro, na parte da cozinha ali, e quando a gente chegou na sala, tava gesso na sala inteira, rebaixado o teto. Eu olhei e falei, eu não acredito que isso tá acontecendo, porque pra ele é normal, você põe gesso em tudo. E ele não se atentou, ele realmente colocou assim, achando que, tipo, tinha que ter, normal. E eu cheguei e eu falei, putz, Fer, que droga, não vamos tirar. Tipo, que pena, o cara colocou, agora a gente vai ter que tirar. Deixa quieto, então. Dane-se as vigas. Fernando, não, vamos tirar sim. E vamos colocar a viga e tal, que você sempre quis, não sei o que. Deu, cara, mas agora também. Eu fiquei com pena, sabe? De, tipo, tirar o negócio. E daí eu falei, não, errou, paciência. Vamos fazer, vamos sonhar, vamos acreditar. O Fernando, ele é muito assim, né? Ainda bem, porque realmente se fica tipo, será que eu vou passar por toda a bagunça de tirar agora que tá... Mas o Fernando, ele é muito... E aí ele insistiu... Dois palitos. O apelido do meu marido é 2 palitos, gente. Porque ele, tipo, é todo agilizado, assim. E aí, cara, sei lá, daí naquele dia ele topou. Eu falei, não, realmente, vamos fazer o que a gente quer. Vamos até ver se isso é possível, porque ninguém fez e tal. Então foram muitas inovações ao mesmo tempo, né? Convergeu uma inovação na comunicação, uma inovação no
projeto também, onde a gente começou a trazer tendências do estilo escandinavo. Até porque o estilo escandinavo, ele tem muito a ver com o clima aqui em Curitiba, que é um clima mais frio. E foi muito interessante que isso pegou no Brasil inteiro, né? Tipo assim, muitas pessoas... Por quê? Era alguma coisa diferente, sabe? Todo mundo tava cansado de ver as mesmas referências, as mesmas coisas. E quando alguém fala, gente, é possível sim, vamos aí, vamos tentar umas coisas diferentes, vamos fazer uma moldurinha no mobiliário, vamos colocar esse azulejo aqui, que é o azulejo que os gringos colocam, por que a gente não pode pôr, entendeu? Então, assim, aí tem os cases super interessantes pra contar, que é o case principal de todos, que é o da Eliane, né? Então, assim, o case da Eliane, que foi a marca, uma das marcas que foi patrocinada, que foi... né? Explica o que é Eliane. Parece o case da pessoa Eliane. A pessoa Eliane. É, pessoa então, física. Eliane é uma marca, né, chamada Eliane Revestimentos, que foi uma das marcas que acreditou no projeto. Na época, né, foi difícil de convencer, porque só tinha blog de moda, maquiagem, e se perguntavam, pô, será que a galera vai se interessar em ficar vendo revestimento, né, sendo colocado, cimento, tipo, detalhes, assim, de construção, até decoração, até vai, mas, assim, essa parte, eu falei, não, vamos sim, vamos tentar. E eles acreditaram, patrocinaram, né, com todos os revestimentos na casa. E aí, um dos que eu queria muito, e o motivo, inclusive, pelo que eu procurei eles, foi pelo Metro White, o Subway Tile, na verdade, que é o azulejo de metrô, que tem nos metrôs em Nova York, em Londres, que é um azulejo que é um clássico dentro da decoração americana, europeia, enfim. E assim, e aquilo me atraiu muito quando eu estive em alguns dos lofts que a gente ficou em Nova York, que tinha esse design escandinavo, era tudo abertinho, pequenininho, abertinho. Eu falei, ai, que lindo, quero esse azulejo, né? E aí eu procurei eles por causa disso, e eles tinham a peça, e aí eles falaram assim, olha, essa peça, o Metro White, é uma peça que já tem há 10 anos aqui no mercado, porque é um clássico da decoração, né, mundial, só que não pegou no Brasil. O brasileiro gosta mais de pastilha e tal. E, gente, vocês não vão acreditar. Eles estavam, naquele ano, querendo retirar o produto de linha. Uau. Tipo assim, o que tinha, e o que não acabou. tinha. Então, assim, até falaram, Débora, usa, mas assim... Não é o nosso produto premium. Assim, não vai... não é o nosso não vai pegar, carro-chefe. nunca pegou, então, né, não vai pegar. Só que aí que aconteceu o super fenômeno, né? O azulejo, através do apartamento, se tornou um produto desejo. E não só isso, como as pessoas começaram a buscar pelo Metro White da Eliane. E não só o Metro White da Eliane, como a marca Metro White, que é o nome do produto, ficou tão forte que as pessoas chegavam em lojas de departamento, tipo a Leroy Merlin, sei lá, alguma loja grande, e falava assim, mesmo que fosse um Porto Belo, ou sei lá, qualquer outra marca, sei lá, qualquer outra marca que fosse, a pessoa falava assim, eu quero o Metro White, que é Virou o nome o do produto. Cotonete. Virou Metro White, Virou o Cotonete. Bombril. Virou o rímel, virou a Gillette dos revestimentos. Como se fosse o produto autêntico também, original. Então, Legal, assim, né? o produto original no Brasil, do azulejo, criou-se hashtag da galera postando as fotinhas, recebendo. Como eu comecei a mostrar, todo mundo que recebia mostrava o produto sendo colocado. Aquele orgulho, realmente, né, de estar usando um produto, um Eliane na sua casa. Então, assim, pra nós que trabalhamos com comunicação, que sempre sonhamos lá na agência, né, em tornar as marcas referência em comunicação, e a ideia era que a gente, né, criasse as estratégias para a marca, através dos nossos canais e da nossa comunicação e da nossa marca, a gente conseguiu criar estratégias de branding e posicionamento para as marcas digitais, também com os nossos projetos, né? Então, assim, a gente acabou, no fim das contas, eu sempre paro para pensar nisso e penso, cara, que incrível, porque todo o nosso propósito de nascença da marca, né, que era desenvolver vídeos criativos e uma comunicação de marca legal para as marcas naquele momento como agência, se concretizou de outra forma, mas se concretizou. As nossas técnicas, as nossas habilidades, o que a gente sempre sonhou, né, de comunicação, aconteceu, porque tudo isso que a gente está falando são estratégias de comunicação, né, são estratégias de branding. E o fato delas serem reais, autênticas, originais, inovadoras, tornou com que todas as marcas saíssem ganhando de uma forma muito maior do que poderia ser esperado. Porque daí, depois o que aconteceu? As marcas viram que o apartamento foi um sucesso, foi legal, e já me indicaram, Débora, você conhece outras blogueiras? Eu falei, já indiquei a minha amiga Raiza, já indiquei a Bruna Vieira. E imediatamente elas estavam também naquele período comprando suas casas. Chegou uma marca e falou, queremos patrocinar vocês. Tipo assim, né? E eu contei isso pra Raida. Contei pra ela, falei, amiga, aconteceu assim. Ela, cara, que incrível. Então foi isso que aconteceu e tal. E a partir daí, a gente abriu uma grande oportunidade para o mercado de influência também no país, para as influenciadoras produzirem conteúdos incríveis, tendo essa parceria com marcas. E assim, gente, é um fenômeno, né? Já se passaram 5 anos. Isso só cresceu dentro desse segmento. Ajudou também aos profissionais de arquitetura e design se comunicarem de forma diferente. Hoje eles são essas pessoas que estão produzindo conteúdo, dividindo seus projetos.
sem medo. Nossa, os arquitetos, eles compartilham o projeto do começo ao fim. Eles façam a medida. Quanto mais eles fazem isso, mais eles são vistos como autoridades e conseguem parcerias com grandes marcas, com grandes influenciadores. Muito bom, guria, muito bom mesmo. Fora as outras marcas muito legais que patrocinaram o Apartamento 33, que são marcas de peso, né? Tipo a Docol, do Electrolux, de metais, né? Os metais. A Docol são os metais. E, gente, metal é muito caro. Não sei se vocês já fizeram caso, mas se você vai comprar uma torneira, você cai duro pra trás. Então foi muito legal, são marcas de peso mesmo patrocinando, e isso dá essa credibilidade também para a marca Apartamento 33, porque a partir do momento que eles fizeram essa associação, eles sentiram o resultado estrondoso que aconteceu na marca, né, deles, ao ponto deles investirem em outras blogueiras. E hoje a gente tá vendo, olha o momento que a gente tá de mundo, gente, 2020, uma pandemia. Antes os arquitetos, eles precisavam investir muito dinheiro para fazer, por exemplo, uma casa-cor, que é um espaço físico que você visita. Não que não vá voltar a existir, mas olha como as coisas mudam. Hoje, você tem um mar de possibilidades de criar conteúdo, fazer parcerias, criar casas modelos e criar uma casa-cor totalmente online com pessoas reais, que você consegue resultados muito mais expressivos, porque aquelas pessoas são verdadeiras, então elas colocaram na própria casa delas. Bom, então vou colocar na minha casa, né? Não foi num decorado pra tentar me vender, foi realmente na casa dessa pessoa que eu amo. Não é tão conceitual, né? Tipo assim, é uma coisa que realmente é mais funcional do que conceitual. Exatamente. E além disso, gente, tem uma coisa que eu lembrei agora aqui, que é legal da gente falar, que eu não lembro, Débora, se foi na parceria, eu quero que você até me conte pra eu entender, mas também a questão do serviço, né? Que tem um case maravilhoso, que é o Kleber. Eu não sei como é que foi eu não sei como é que foi. O Kleber não foi parceria. Foi um achado. O Kleber foi um achado. Mas é legal de mostrar como que o Kleber aproveitou essa situação de apartamento e tudo mais também pra se posicionar no setor dele, né? É legal contar essa história. Na verdade, Ju, foi sim. Eu tava lembrando aqui, ele conseguiu fazer um preço especial pra gente. Ele desenvolveu a técnica também do cimento queimado ali, que era o que a gente queria aplicar, não tinha nenhum profissional especializado. A gente encontrou a TK Pinturas e eles conseguiram desenvolver aquela técnica. Foi tão legal porque depois, aquela técnica ele aplicou em inúmeros projetos, inúmeras casas depois. E assim, por que a Júlia tá falando que é tão interessante esse projeto? Porque o Kleber, né, trabalha com especialista em pinturas e também revestimento e a parte de assentamento de pisos e revestimentos e alguns pequenos ajustes assim de casa, mas a técnica dele mesmo é pintura. E ele, como um profissional muito antenado, o que ele fez? Ele começou a utilizar também o Instagram para conseguir destacar seu trabalho. Então, todo o conteúdo produzido no apartamento, ele compartilhava. A partir dali, ele criou o perfil realmente onde ele divide. Ele poderia, gente, não contar para as pessoas como que faz a técnica, mas ele vai lá, conta. E quanto mais ele faz isso, mais as pessoas buscam. Porque mesmo que ele fale, mesmo que ele mostre, nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo tem vontade, nem todo mundo tem habilidades. Então, ele pode contar o que for. Quanto mais ele fala, mais eu quero contratar ele, né? Assim, a gente vê o quanto ele é bom. Mas você vê como ele é especialista no assunto, né? Como ele é autoridade no assunto. E a pessoa quer contratar aquela pessoa que é autoridade, né? Exato. Então foi muito interessante porque ele também conseguiu estreitar um bom relacionamento com as empresas de pintura, de revestimentos que hoje mandam catálogos para ele, que é, né, um prestador de serviço. Enfim, é todo um processo. Esse posicionamento digital, né? Você utilizar, assim como também as principais marcas, tipo a Electrolux, a Eliane, eles usaram muito bem tudo isso. Todo o conteúdo produzido saiu em catálogos, saiu nos blogs deles também, existiu essa força, né, mútua. Os dois lados precisam acreditar, né? E quando existe isso também, não é um esforço só do produtor de conteúdo, nossa, aí não tem como. Só isso já faz um resultado, mas quando a marca entra... Pra valer, né? E isso é uma parceria, né? Quando você fala de economia criativa... Gente, sabe o que é isso? É quando vale a pena pros dois lados. E isso tem que ser muito bem alinhado na negociação. Olha, eu posso vir até aqui e eu posso vir até aqui. Vamos se encontrar no meio? O que eu vou receber? O que você vai receber? E não ter medo de negociar. Porque eu sinto que às vezes fica assim, tá, mas não sei o quê, mas eu vou fazer isso por, sei lá, se dá alguma coisa do tipo assim, não, eu acho que isso não paga boleto, isso não paga não sei o quê, blusinha não paga XYZ. Tudo bem, realmente pra você não fez sentido esse tipo de negociação. Mas talvez pra uma outra pessoa, e se bem conversado, faz sentido. Lógico que a gente sabe que tem aí também um monte de agências, principalmente
principalmente as agências intermediárias, que elas podem até, não entendendo do mercado direito, podem fazer propostas que não são proporcionais. Mas quando você está fazendo a sua própria negociação com uma marca, principalmente, é tão legal quando as duas partes entendem a negociação e entendem a parceria e você vê os resultados reais para os dois lados, né? O que é super legal. Sim, gente, mas é importante que isso tudo que a gente tá falando, porque a gente aprendeu também muita coisa na raça e na prática, e nem todas essas negociações deram certo com a gente. Teve situações, sim, que não deram certo, que algum lado não ficou claro qual que era o propósito dessa parceria. Geralmente, marcas que nunca fizeram antes, muita conversa, porque elas criam uma expectativa, muito alinhamento, que elas criam uma expectativa de que, então você vai me divulgar porque eu tô dando meu produto. Sendo que nem a Júlia estava falando, e o exemplo da Dé, que você tem que também saber aproveitar aquele conteúdo que foi gerado, que foi criado, e você tem que criar conteúdo em cima disso. Você como marca, né, no caso. Você como marca, né? Uhum. Então, pode acontecer, a gente já teve casos, e agora, tanto que nos dias atuais, pra gente fazer algo voltado com a economia criativa, não é porque é uma parceria que não tem contrato, não é porque é uma parceria que não tem bem definida e clara qual é a responsabilidade de cada um. Porque depois vira uma cobrança de tipo, como se existisse uma dívida de ambos os lados. Faltou isso, faltou aquilo. E não pode, gente, não pode, sabe? E você como marca que tá buscando o influenciador para trabalhar, eu tenho um produto que eu acho que seria a cara de tal influenciador, quero fazer uma parceria com ele. Conversa, veja quais são as condições que essa pessoa tem de negociação. Tem influenciador, tem pessoas, tem blogs, tem apartamentos agora, né, que divulgam que não fazem as coisas, não tem tanto interesse em parceria, vão cobrar pelo espaço. Mas tem as pessoas que falam, não, eu estou disposto porque é algo que eu quero. Então, esse equilíbrio, por isso que quando a gente fala de comunicação, tem que existir a gente tá falando de pessoas, né? Então tem que existir esse feeling, tem que entender tem que conversar, tem que entender de negociação, tem que ter essas skills que vão muito além do ter um Media Kit com preços fixos, como se funcionasse só daquele jeito. Tem que se adaptar. Que é a tal a profissionalização da coisa, né? Tornar o negócio profissional. Até porque, assim, esses períodos todos a gente já entende, né? Que hoje o influenciador, ele é uma mídia, assim, ele tem também ele é uma pessoa também, existe todo o direito da imagem da pessoa. É uma relação diferente, uma forma de comunicar que mudou. Então precisa, sim, ter essa... Mas eu acho, gente, que se vocês quiserem se aprofundar sobre como foi a negociação que aconteceu com o Apartamento 33, porque a gente tá contando uma história, a gente tá contando os resultados, tá contando o que a gente sente e como é que foi, que é um puta de um case incrível, que vale a pena ser estudado e que já foi estudado, que tem pessoas que criaram artigos sobre isso, mas a gente também tem dentro do Efeito Orna uma aula que a gente explica exatamente como é que foi que a gente fez. A Dé criou o projeto Apartamento 33 para conseguir os seus patrocinadores. É maravilhoso você ter falado isso, porque a gente vai falar, né, um pouco pra frente sobre como surgiu o Efeito Orna, enfim. Mas a gente iniciou com concursos presenciais, assim como a gente já vinha naquela onda de dar palestra, tá sempre divulgando o que a gente estava fazendo, né, meio que em tempo real, assim, durante a nossa carreira. Mas aí chegou um momento que a gente realmente moldou ali, entendeu aonde a gente tinha chego, como a gente tinha chego, todos esses detalhes que hoje a gente conta pra você, que já já tem um certo entendimento coletivo, mas eram coisas que pouquíssimo faladas, pouquíssimo divulgado. E aí a gente criou um curso, e é muito interessante porque a partir desse curso que a gente criou e compartilhou e dividiu como desenvolver um projeto, como criar a parceria, como estabelecer os valores, como estabelecer as relações. A parte mais técnica, né? A técnica de negociação e projeto mesmo disso tudo, a gente, a partir desses alunos surgiram grandes cases, né? Então o Apartamento 203, por exemplo, que é uma aluna nossa lá dos primeiros cursos, inclusive presenciais, que abri tudo, contei tudo pra ela, como você faz isso, faz aquilo. Agora, nesse momento, inclusive, ela tá com um super projeto de uma nova casa lá em São Paulo, depois do apartamento dela, toda patrocinada, com patrocinadores, parcerias pagas, parcerias patrocinadas, um hiper projeto de uma super reforma, porque eles também são um escritório de arquitetura. Então, eles iniciaram esse projeto, Apartamento 203, e a gente abriu, né, esse caminho, essa possibilidade. Eu tenho tanto orgulho, sabe? Eu falo, gente, olha isso, olha que profissional, olha que incrível. Porque seguiu todas as nossas... sentiu o efeito, né? O efeito Orna, que é esse efeito de marcas, aplicou
e tá tendo os resultados, tornou isso seu negócio. Hoje ela é uma influenciadora, né? Uma das principais influenciadoras do segmento de design e decoração. E aí eu quero fazer um gancho, meninas, pra falar com vocês sobre um assunto que é babado. É babado. Nossa, por que eu falei isso, né? Nossa, gente, É babado. polêmico. Eu acho que eu não vi você falando isso. Eu não sei, mas falei, tá? É babado. Porque o que acontece? O que acontece? Juliana Nogueira, né? Tô aqui, assim, contando os babados. Não, mas não é isso. Mas é porque eu tô começando a pensar sobre esse assunto. Até tava conversando hoje de tarde com o pessoal da equipe sobre isso. Que eu tô pensando que tá acontecendo um movimento, né? Que eu tenho visto, assim, nas redes sociais e tudo mais. Porque agora, né? O pessoal tá querendo, tá abrindo, né? Pra compartilhar suas ideias. Porque assim como a gente originou esse projeto do apartamento, falar sobre negócios, né? Na internet, abrir como você faz, a gente também trouxe essa ideia pra esse mercado de influência, negócios, enfim. E aí agora isso tá se tornando cada vez mais comum. As pessoas estão dividindo, estão compartilhando, estão se incentivando, né? Estão tornando o negócio profissional. E aí, uma onda que tá acontecendo agora é a galera falar, né? Ai, porque tô cansada do pessoal me copiando, é muita gente me copiando. E assim, e eu sou muito autêntica, e eu sou autenticidade, nem tenho autenticidade. E eu fiquei refletindo sobre isso, e realmente, né? Assim, é chato quando a pessoa lá fez o mesmo conteúdo que você, e às vezes, e tem um lance importante nesse aspecto, que é quando existe o uso indevido do direito da marca registrada, ou de metodologias registradas, de plágio, que isso é uma outra história. Mas, no geral, eu fico pensando assim, se você que é influenciador fica falando que é muito autêntico, que tá todo mundo te copiando, você quer mesmo influenciar? Porque no fim das contas... Exatamente. Você se denomina mesmo influenciador ou não? Porque você tá influenciando. Porque assim, cópia, né? As pessoas te copiarem suas tendências e surgirem apartamentos, surgirem contas parecidas com o Defeito Hora e surgir um monte de casamento na época que eram inspirados e as pessoas fazerem nosso look. Gente, isso é o resultado da influência, né? É quando você realmente é um lançador de tendências. É claro que a gente sabe que existem vários tipos de influenciadores, os que são creators e innovators que lançam tendências, são os adeptos iniciais. Daí tem os que espalham essa tendência desses criadores, são vários tipos de influenciadores. Mas assim, no geral, todos eles influenciam no comportamento. Então a pergunta que eu queria fazer assim, será que você quer mesmo ser um influenciador? Porque ou você quer ser né, sei lá, outra coisa, né? Tipo assim, eu ia falar vanguarda, mas na vanguarda você também acaba influenciando outras pessoas. Você quer mesmo influenciar as pessoas ou você quer só, sei lá... ter todo o reconhecimento. Eu não sei. Porque, ter um reconhecimento, um negócio meio de ego, não sei também. Porque assim, eu fico pensando assim, gente, deve ser muito chato pra audiência ficar ouvindo, sabe? Tipo assim, estão me copiando, eu não aguento mais gente me copiando, não sei o quê. Eu acho que isso deve afastar um pouco as pessoas de pensar, poxa, mas tipo... sei lá, eu achei que que você influenciou na minha jornada, sabe? A gente vê quantos alunos do Efeito Orna depois também criaram as suas empresas, negócios, empresas de bolsa, maquiagem. Gente, vocês têm Imagina noção? Se a gente ficasse de cara cada vez que criasse um novo apartamento, tchananã, cada vez que alguém criasse um perfil inspirado no Efeito Orna, que tem muitos, cada vez que alguém criasse uma marca de bolsas ou uma marca de cosméticos que a gente sabe que foram inspirados. Imagina, gente. Nossa, gente, então assim, eu acho importante esse tópico, sabe? Porque assim, a reflexão que eu quero deixar aqui é de verdade. Você tá preparado pra influenciar? Porque as pessoas, né, te verem como referência é algo natural e resultado desse seu trabalho. Então assim, gente, chato isso, né? Ficar falando disso. A gente sabe que existem situações e situações, né? Então, não tô falando aqui da situação do direito autoral, enfim, mas poxa. Bem lembrado. Guria, você quer falar sobre... Cara, é porque a gente tá falando tanto, né, do apartamento 33 e como foi, assim, mas tem tanta coisa que não foi falada, porque a história do apartamento 33 é enorme, né? O fato de ter sido reconhecido, inclusive, por revistas, né? Muito. Ai, Ju, isso foi surreal. Foi um boom mesmo, né? Reportagens que foram até o apartamento para fazer reportagens especiais com fotografias originais daquele veículo, além disso tudo que a gente falou de ter inspirado, né? Conta aí quais são as grandes mídias que divulgaram o apartamento 33. De uma forma orgânica, né? É importante falar. A gente fez uma aula esses dias, né, sobre assessoria de imprensa, etc. E como que foi possível chegar nesses canais, né? É interessante de falar pro pessoal isso.
É legal dizer que quando você cria algo que é inovador, e isso que eu falei até na aula lá, falei, então, não adianta querer que o assessor seja lógico, ele tem que tornar aquela notícia mais atrativa, sua marca atrativa, mas assim, a inovação, né, isso trai, né, o veículo. Quando existe algo diferente, novo, algo que seja legal de ser compartilhado para as pessoas como notícia, é muito interessante. Então a gente saiu, por exemplo, na Glamour, como o apartamento hit da internet. Conheça o apartamento que tá sendo hit, né? Então, cara, foi muito legal. Aí depois foi interessante também, porque a gente teve contato com revistas, como a própria Casa Vogue, Casa Cláudia, que nem sempre elas compartilham projetos que já foram publicados por grandes veículos, pra ter a exclusividade e tal. Mas quando o apartamento tava tão assim, era tão diferente, era tão novo e tal, que a gente saiu simultaneamente em diferentes veículos, daí cada um produziu as suas fotos, as suas matérias, direcionadas para algum tipo de pergunta diferente. Algumas estavam interessadas sobre esse tipo de comunicação e como isso estava movimentando o mercado. Outras estavam mais interessadas no projeto mesmo de interiores e as inovações de revestimentos, de aplicações, de especificações de produtos, né? Então foi muito... Gente, assim, não tem como dizer... Inclusive tem um vídeo no nosso canal com um clipe. Inclusive você foi capa de uma revista. Foi. Ai, gente, foi. Foi capa de revista, da revista House, aqui de Curitiba. O nosso quarto foi a escolha. Tinham tantos quartos lindos lá. E a gente saiu na capa, assim. Foi memorável mesmo. E é importante dizer que, de novo, né, na nossa jornada, existem marcos, existem momentos de virada, existem momentos em que as coisas se transformaram para nós, que foram resultados desses nossos trabalhos, e enfim. Então, o nosso aniversário de 1 ano foi um deles, né, que foi também esse início desse projeto de economia. Depois a gente teve a criação das marcas, que mudaram tudo. Uma viagem, o intercâmbio da Júlia, mudou toda a nossa forma de enxergar o mercado. Esse projeto, casamento da Bá, e ela trazendo referências internacionais, e isso sendo parte ali do nosso lifestyle, também nos posicionou. E o Apartamento 33 foi um desses marcos dentro da nossa carreira que nos colocou em um outro momento, né, que mostrou também a nossa versatilidade em conteúdo, né, que a gente tem essa habilidade para produzir conteúdo independente do segmento, independente da área, assim. E eu acho interessante falar isso, gente, porque quando a gente chega e traz um conteúdo para você, um ensinamento, alguma coisa de vida, é resultado de tanta coisa, sabe? Tantas experiências que a gente viveu para chegar em uma frase, compactar para você e trazer um insight. Então, assim... foi muito legal, gente. Se você quiser conhecer mais a história, as fotos, né? Porque você tá ouvindo aqui. Então, as fotos do Apartamento 33 lá no Instagram. Hoje também o apartamento, ele virou também símbolo de curadoria, né? De outros estilos, de novidades do que estão acontecendo em outros lugares. Então, além de ser aquele apartamento que todo mundo considera o apartamento referência por ter criado o seu próprio design, ele também virou curador, né, de outros designs. Que é super legal. Então confiram lá, pessoal, @apartamento.33. E nos sigam também nas nossas outras redes sociais, Instagram, Efeito Orna Fórmula e todo o resto, né? Bárbara, Débora e Júlia Alcântara. E vamos ficar na expectativa, né? De um dia, se a Débora quiser sair do Apartamento 33, a gente vai ter uma irmã à obra. Aí é legal perguntar, né? O que vocês acham que vem daqui pra frente, gente? O que vocês acham que tá... gente? O que será? Qual será o futuro do Apartamento 33? Será que... Teremos novidades? Teremos novidades? Não teremos? Então fica aí a sua... Você deixa lá nos comentários se você chegou até aqui nesse final, cara. Você é muito guerreira, muito quarta irmã. Então, assim, se você chegou até aqui... Força, guerreiro. Você comenta lá no Apartamento 33 qual que você acha que vai ser o futuro desse perfil, né? Desse projeto. E é o seguinte, gente, agora... Comenta, vim do podcast. Vim do podcast, que eu vou saber. Vim do podcast. Que podcast, gente? Aí quem viu vai ficar, gente, o que tá acontecendo que eu não tô sabendo, né? E aí é o seguinte... Nos próximos episódios, a gente tá fechando aqui. Mas eu preciso falar pra vocês que no próximo episódio vai ter o quê? A gente vai finalmente começar a contar sobre o Efeito Orna. Isso é bom, hein? Eu não sei se vai ser o Orna. Eu acho que o Orna Café vai vir antes do Efeito Orna, porque o planejamento dele veio antes. Então vai ser ou o Efeito Orna ou o Orna Café. Então olha tudo que tem pra vir. E assim, gente, de verdade, vocês não têm noção do que a gente Muitas viveu. Muitas emoções. No Orna Café e no Efeito Orna, meio que tudo junto e misturado.
Olha, é só nós. Mas ninguém vai bater em nós. Adrenalina, Ninguém vai bater em nós. perrengue, Olha, desespero, Desespero, barraco, desilusão, decepções, falta de dinheiro, decepções, enfim. medo de quebrar. Tudo isso você vai conferir nos próximos episódios da Jornada das Irmãs. E um beijo! Um beijo, até mais, Beijo! pessoal! Orna. Tudo orna. Tudo orna. Tudo orna. Tudo orna. Tudo orna.